Fala galera, esse vídeo eu vou fazer para aquelas pessoas que estão em dúvida se agora é hora de comprar Bitcoin, o Ethereum caiu muito agora, será que agora é hora de comprar Ethereum com essa nova atualização que está para vir? Também se é a hora de comprar algumas altcoins e todo mundo quer saber o que eu vou fazer com o meu dinheiro, né? O que eu vou fazer com as minhas moedas e eu vou falar para vocês aqui no final desse vídeo. Se você já gostou disso, já clica no like, se inscreve no canal e bora ganhar? Bora! Já estamos aqui no gráfico e esse gráfico aqui muita gente está falando, não estou entendendo, não estou acostumado com essas curvas e tal, mas é o gráfico que fala como é que está o Ethereum em relação ao Bitcoin. Ele cresceu, ele caiu, o que está acontecendo, né? Porque se eu olhar só o gráfico do Bitcoin contra o dólar, eu vou ver que o Bitcoin tem caído sim nos últimos tempos. Se eu olhar o Bitcoin contra o real, eu vou ver que o Bitcoin ele tem caído mesmo nos últimos tempos e todo mundo sabe que é o esperado que ele tem para fazer. Se eu olhar o do Ethereum, eu também vejo que ele está caindo. Eu vejo que ele está até caindo mais que o normal. E também vejo que é possível ver contra o real brasileiro, mesmo ele se desvalorizando agora contra o dólar, é possível ver que o Ethereum está caindo muito contra essas moedas fiduciárias, que é o dólar e o real. Mas em relação ao Bitcoin, como é que eu sei se o Ethereum está se valorizando ou se desvalorizando em relação ao Bitcoin? E aí, pessoal, vocês sabem que as minhas duas moedas de base, né? São as minhas duas moedas de base que eu uso na minha carteira. Então eu comecei a acumular, né, ali quando abaixou abaixo da média de 50 períodos, eu comecei a comprar e eu compro semanalmente, intensificando as compras na medida que esse valor vai ficando mais baixo, porque eu quero formar um preço médio bem baixinho, que quando houver o boom do Bitcoin, que é aquele boom fundamentalista que vai acontecer lá no halving e que pode acontecer ainda em 2022, a gente chegar ali a valores de topo, do valor de 69 mil dólares, pode chegar a 100 mil dólares, eu acredito até 150 mil dólares é um valor viável para a gente chegar ainda em 2022. Tá? Pode ser que não chegue agora, mas até 2024 chega e isso vai dar um lucro que é muito bom para a gente, principalmente nesses patamares que a gente está hoje. Então, pessoal, vindo já para esse gráfico aqui, esse gráfico é o gráfico de Ethereum medido em Bitcoin. Então, vamos ver como é que foi na história, né, do Ethereum em relação ao Bitcoin, se ele se valorizou, se ele desvalorizou, o que aconteceu? Se a gente vem lá em 2017, a gente percebe que em dezembro de 2016 até junho de 2017, ou seja, em 6 meses, ele fez essa alta aqui violenta, tá? Eu vou até medir o tamanho da alta aqui para vocês, tá? Vou medir meio mais ou menos aqui, mas vai ficar medido aqui para vocês, ó. Uma alta de 1.674% em relação ao Bitcoin. Olha o tanto que ele subiu, olha o tanto de vantagem que teve. Quem tinha mais Ethereum que Bitcoin teve muita vantagem e pôde comprar mais Bitcoins com esse lucro que teve em Ethereum. Então, é essa balança que a gente tem que fazer. Eu fiz um vídeo aqui um dia desse que eu falei sobre uma possível barbell strategy, né? Que é a estratégia aí do pêndulo, e que quando uma das moedas ela se valoriza muito em relação à outra, o ideal de repente é a gente vender um pouquinho dessa moeda e comprar outra, reequilibrar a balança, e aí depois a outra moeda se valoriza em relação à primeira. A gente pega essa moeda e compra a outra e reequilibra a balança. Então é uma forma da gente lidar com isso. Beleza, pessoal, teve essa estirada inicial, depois uma grande queda, depois uma nova estirada, uma grande queda, né? Uma queda que foi aqui parcelada, né? Em 2 partes. Depois ele ficou aqui em fundo e repare bem que o fundo dela ele é um fundo que vai de setembro de 2018, que é região de inverno, tá? E fica aqui durante muito tempo até voltar a subir lá quando começou, né, ó, depois de junho, né, de maio de 2020, quando foi o halving, e aí ela começou a disparar de novo, inclusive em relação ao Bitcoin, tá? Que é isso que o gráfico nos mostra aqui.
E aí, pessoal, o que aconteceu? Essa proporção entre Bitcoin e Ethereum, ela foi levada a um patamar e ela lateralizou. Eu estou falando dessa parte aqui, ó, dessa parte aqui do gráfico, tá? Então, nessa parte aqui do gráfico, a gente percebe que existe aqui uma lateralização do Bitcoin em relação ao Ethereum, né? Do Ethereum em relação ao Bitcoin, e que ela foi rompida recentemente. Na verdade, ó, a gente tinha uma relação que ia até aqui e a gente teve aqui, ó, um rompimento dessa relação. O que aconteceu para romper essa relação? Bom, aconteceu o seguinte: as pessoas começaram a ficar com medo de uma atualização que vai acontecer no Ethereum. E essa atualização é a atualização que vai transformar o Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. O que é o Proof of Work? Precisa ter energia elétrica, máquinas funcionando e rodando, resolvendo problemas matemáticos para que a gente possa minerar um Ethereum, tá? Assim que é hoje, assim que é hoje também no Bitcoin. Porém, eles querem migrar para uma tecnologia que seria Proof of Stake, né? Ela é ambientalmente mais aceita, né, no mundo inteiro. Então, você faz ela através de pegar os seus Ethereums, colocar lá disponíveis na rede, né, bloqueados, é claro, ninguém vai poder usar os seus Ethereums, aqueles Ethereums continuam sendo seu, você bloqueia eles na rede e aí você tem uma prova de que você tem um stake, né, você tem uma parte, um pedaço de toda a tecnologia Ethereum, você tem, e aí você ganha recompensas por isso, ou seja, você vai estar minerando Ethereum, colocando ali ele como garantia ali para ter essas recompensas. Tá? É assim que funciona, é isso que está acontecendo. Só que todo mundo acha que vai ter esse demerge, né? Que vai ter essa fusão que vai acontecer no Ethereum e que vai ser de uma hora para outra e que quando acontecer pode dar uma merda e o Ethereum acabar geral. Tá? Só que não é assim que funciona. Estão tendo vários testes, tá? Estão sendo bem sucedidos, tem um errinho ou outro, tem um ataque ou outro, tem uma coisinha ou outra que acontece, mas até agora todas as tentativas, né, em todas as redes que estão sendo feitas essas tentativas, né, de fusão, estão dando certo, tá? É lógico, sempre tem uma coisinha ou outra que vai errado e tal, mas eles estão evoluindo a forma de se fazer isso para na hora que chegar a hora mesmo de fazer o demerge, eles poderem minimizar o máximo possível os riscos para o usuário. Então, pessoal, eu acredito que esse risco que está sendo precificado aí pelo mercado é um risco que pode ser muito mitigado porque a equipe de desenvolvedores do Ethereum ela é muito competente, tá? Inclusive a rede Ethereum é a rede que tem os melhores desenvolvedores do mundo, né, cuidando dela. Então a gente precisa ter isso em mente para poder pensar em investir ou em não investir, ou seja, sair do risco. Aí a decisão é sua. Você pode tomar o risco ou sair do risco. Mas o que eu vejo nesse gráfico? Que de certa forma, né, se eu fizer pegar a régua aqui, ó, do topo mais recente que a gente teve aqui, tá, em novembro de 2021, até agora, o Ethereum se desvalorizou em relação ao Bitcoin 40%, tá, 39,82%. Ou seja, se eu tinha Bitcoin e não tinha Ethereum, significa que eu consigo comprar 40% a mais de Ethereums agora, tá? E se eu tinha metade, como eu costumo fazer, como eu costumo comprar, provavelmente agora eu tenho um valor em dólar maior em Bitcoin do que Ethereum e eu consigo comprar Ethereums com Bitcoin. Ah, Bruno, você está dizendo que você vai trocar todos os seus Bitcoins por Ethereum? Não. Por exemplo, se eu tiver com uma proporção de 60% de Bitcoin e 40% de Ethereum, eu vou pegar 10% do Bitcoin e vou comprar em Ethereum e aí eu vou ficar com 50-50.
tá? Eu vou voltar para essa proporção. Porém, pessoal, essa queda aqui ela pode ainda não ter acabado e eu quero saber mais ou menos como é que vai ficar, né? Quais são os pontos importantes. E aí, para isso eu estou fazendo aqui, ó, eu vou entrar aqui, vou pegar uma retração Fibonacci e vou fazer essa retração da seguinte forma, eu vou pegar aqui a maior alta que ela já teve e fazer essa retração aqui, para entender os pontos importantes. Olha que legal essa retração, pessoal. Você vê que o preço anda, ele bate no segundo ponto, volta para o primeiro, vai lá em cima, pega o terceiro ponto aqui, volta, aí bate aqui, ó, ele sente a resistência justamente aonde era para sentir, ele volta, sente a resistência aqui, suporte aqui, resistência aqui, desce, vai lá, aqui ele passa um pouquinho demais, mas por exemplo, ele fica só 2 semanas aqui, 1 semana e pouquinho abaixo da média, volta para cima e ele respeita esses padrões de preço Fibonacci, ó, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, e aí ele desce, e aí ele ficou nessa parte baixa aqui durante todo o inverno, e é uma parte que eu estou de olho, tá? E eu tenho também uma média aritmética de 200 períodos, porque eu não sou bobo, eu sei que essa é uma média que é uma média importante de se acompanhar nesse mercado. E aí, pessoal, o que fica, né, de lição no final, tá? Se eu traçar uma linha agora, tá? No fundo mais próximo aqui, que representou aqui, ó, todos esses toques aqui, e é onde mais ou menos o preço está agora, eu vou perceber que a gente está numa região muito interessante, que região é essa? Beleza, estamos tocando nela aqui agora, já quase tocamos nela aqui, ó, então ela é sim um suporte, tá? Aí chegamos aqui, tivemos um suporte lá atrás, tá? Tivemos aqui ela como resistência também, tivemos ela aqui como suporte e ela aqui como resistência, ou seja, são muitos toques, é uma região em que as pessoas normalmente costumam trocar seus bitcoins por etéreos e seus etéreos por bitcoin, então uma região de muito volume de negociação. Sendo assim, eu acho que já é legal, tá? Eu pegar um pouquinho dos meus bitcoins que na carteira eles estão maiores que Ethereum, tá? Não necessariamente eu já colocar tudo com 50%, se eu tiver com 60, 40, eu posso pegar 5% lá do Bitcoin e fico ali com 55, 45 para esperar cair mais, que eu acredito que ele possa chegar tranquilamente até essa região aqui, que é 0,04 Bitcoin. Se chegar nessa região aqui, aí eu vou fazer esse rebalanceamento total, que aí vai ficar bem legal de fazer, tá? Mas eu já recomendo que quem costuma comprar aí Bitcoin e Ethereum na mesma proporção, que comece a comprar mais Ethereum agora, até porque quando aconteceu o The Merge, que vai acontecer lá em agosto, pode ser que o preço dê uma grande alta e uma grande alavancada de alta e você tem que rebalancear ao contrário, porque aí ele chega até aqui, aí ele sobe de novo e aí você vai pegar e trocar uma parte dos seus etéreos que valorizaram muito pelos bitcoins e aí vendo o seu patrimônio ir crescendo de uma forma mais segura, de uma forma mais consistente, e isso vai ser uma coisa muito boa de se ver porque assim, nem sempre acontece dessa forma, mas o que aconteceu no último inverno, olha só o que aconteceu no último inverno, ele ficou nessa região aqui até que aconteceu o halving, e aí ele deu essa estirada aqui e ficou nesse novo patamar, tá? Não posso garantir que isso vai voltar ao patamar inferior, porém, esse momento que a gente está vivendo agora já é o momento da gente pelo menos equilibrar ali o Bitcoin e Ethereum. Quem for mais agressivo pode acabar até se expondo mais em Ethereum do que em Bitcoin, mas isso é uma teoria que eu não acredito. Eu acho que Bitcoin é muito superior a qualquer outra moeda, tá? Pelo menos ao que ele se presta, e a descentralização é diferente, os custos são diferentes, tem toda uma justificativa para eu não querer
pegar todos os meus bitcoins e comprar tudo em Ethereum, então maioria em Ethereum, mesmo vendo que isso é uma boa oportunidade. Se você quiser fazer isso com o seu dinheiro, você faz isso com o seu dinheiro, mas eu não recomendo, eu não faria com o meu, deixando isso bem claro para vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vocês acham que isso vai ajudar vocês a ganhar mais dinheiro no mercado, que essa balança possa se equilibrar, pode dar o like sem dó, se inscreve no canal e ativa lá o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus conteúdos assim que eles forem para o ar. Eu tenho mais um recado para vocês. Lá do dia 21 ao dia 23 de junho, eu vou fazer um evento em que eu vou falar sobre isso e sobre muitas outras coisas desse mercado, e eu vou entregar minhas 4 estratégias do meu sistema multiplicador, em que você vai poder aprender de que forma eu invisto e qual que é a forma mais segura e rentável de se investir nesse mercado de moedas digitais. Gostou? Dá o like e a gente se vê no próximo vídeo. Parabéns por ter assistido até o final, e já que você está comprometido com o seu desenvolvimento, eu separei 3 vídeos que vão te ajudar a se desenvolver. Já aproveita e se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, comentário ou elogio, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu te vejo no próximo vídeo.